A pandemia do novo coronavírus impulsionou o mundo digital e a tecnologia se transformou em alternativa para a continuidade de rotinas básicas de trabalho, estudo e negócios. Ela se tornou também o principal recurso para aproximar pessoas de forma segura. O Google é uma das grandes empresas de tecnologia que ofereceram ferramentas para enfrentarmos a pandemia ficando em casa. Foi criada uma área com uma coletânea de informações sobre o novo coronavírus. O Google Sala de Aula ampliou o número de usuários e ajudou muita gente a estudar em casa. E outros aplicativos do G Suite, como Hangout e Google Meet, socorreram quem precisava fazer home office. No Impressões de hoje, vamos entender como um novo mundo virtual se abriu no meio de uma crise de saúde. E a gente vai conversar sobre essa expansão do mundo digital com o presidente da Google Brasil, o Fábio Coelho, nessa conversa à distância que a tecnologia está nos permitindo, né, Fábio? Obrigada por nos receber aí na sua casa. Muito obrigado, o prazer é todo meu, Catiúcia. Vamos ter um bom papo aqui. Eu queria começar falando da importância dessas plataformas de comunicação que se expandiram tanto em meio à pandemia e foram tão úteis para as pessoas se comunicarem com as pessoas do trabalho, para estudarem. Você acha que realmente a pandemia trouxe um novo momento para a nossa tecnologia? O mundo virtual se abriu? Acho que sim. O que houve, na verdade, foi a aceleração de um processo que já vinha em andamento no Brasil nos últimos 10 a 15 anos. Se a gente pensar bem, Catiúcia, olhando para o ano 2000, 20 anos atrás, a navegação não era muito boa, o computador ficava em cima de uma mesa, e a partir de, em torno de 2006, 2007, a gente agregou o primeiro elemento importante nisso, que foi a mobilidade. Foi com o advento do telefone celular inteligente, o smartphone, o iPhone, para as classes mais favorecidas, e depois o Google, com a sua plataforma Android, trouxe versões abertas, mais democráticas, e a gente pôde ajudar na democratização desse acesso. A partir de então, 2009, 2010, 2011, quando a gente teve a maior adoção de tecnologia em nuvem, de processamento em nuvem, a gente começou a não entrar na internet, mas a gente está conectado o tempo todo. Naturalmente, as pessoas, mesmo estando conectadas o tempo todo, elas têm um hábito adquirido, né, de eu tenho que estar presencial, eu tenho que tocar nas coisas, eu tenho que estar presente. Então, o digital, ele era um complemento dessa experiência. Até que chegou essa pandemia, que é uma coisa triste, é uma coisa sensível, mas ela veio, por outro lado, a tecnologia tem sido um elemento que mostra que a gente consegue trabalhar de casa para muitas funções, nem todas, que mostra que a gente consegue estudar de casa e que ajuda a mudar a maneira como as pessoas interagem. A tecnologia te dá a opção de uma criança que está lá no interior do Amazonas, lá em São Gabriel da Cachoeira, dela ter acesso a conhecimento, dela poder estudar à distância, dela poder assistir uma aula em qualquer lugar do mundo, dela aprender um idioma, da condição de você poder, através das plataformas de tecnologia, fazer compras, fazer comércio, certo? Então, esse papel de democratizar o acesso, que antes vinha como vamos dizer assim, uma coisa opcional, de uma hora para outra a gente teve que se adequar a esse novo. Não foi só democratizar, foi fazer também a vida não parar, né? E o interessante é ver que essa computação na nuvem, eu acho que não tinha tido aí um impacto tão grande na vida do usuário comum como agora, né? As pessoas jogando seus documentos para a nuvem e assim interagindo, podendo trabalhar. Isso é novo. Exatamente. Então, acho que pelo lado positivo, se há algum lado positivo, é que nós como sociedade começamos a entender que existe uma forma da gente estudar, trabalhar, interagir, fazer comércio, aprender, se divertir através da tecnologia. E, portanto, a tecnologia é um elemento que deve estar universalizada. Quanto mais a gente tiver a oportunidade e a capacidade de trazer a tecnologia para todo cidadão brasileiro, mais aquilo vai representar uma oportunidade de cidadania. Eu sei que o senhor trabalha em favor da inclusão digital, né? Aqui no Brasil a gente precisa muito que isso ainda vá para frente. O senhor acha que nesse momento a gente vai conseguir avançar nisso? Porque isso virou uma necessidade primária, né? Eu acho que dentro do modelo liberal, como nós temos hoje, naturalmente o avanço disso vai se dar através da valorização pelo cidadão.
o cidadão entendendo que isso é tão importante, ele vai estar disposto e vai buscar as melhores formas de ter acesso a essa tecnologia, vai buscar o que se adequa ao bolso, mas naturalmente, quando a gente pensa naquela, para as pessoas que estudaram um pouquinho de comportamento do consumidor, existe aquela pirâmide de Maslow, né? Aqui na base da pirâmide você tem as necessidades básicas, que são proteção, segurança, alimentação. Aí você sobe mais um pouquinho, você começa a falar de outros tipos de necessidades até chegar nas necessidades mais existenciais. Num momento como esse, a reflexão que a gente faz é que as pessoas começam a entender como é que eu faço para me manter seguro, como é que eu faço para me manter incluído na sociedade e como é que eu faço para ter acesso às coisas básicas, que são comida, que são abrigo, alimentação e toda a parte de saúde. E aí, nesse ponto, o acesso à inclusão digital ele passa a ser fundamental na vida das pessoas. Assim como é fundamental também a gente falar de um protocolo sanitário melhor, um protocolo de transporte público melhor, que eu acho que são coisas que a sociedade vai junto discutir, nós vamos discutir e juntos a gente vai passar a colocar ainda maior atenção a isso, né? Assim, como a gente fala, hoje a gente todo mundo está muito mais consciente sobre a necessidade da gente lavar as mãos. Essa consciência, ela foi adquirida, todo mundo lavava as mãos, ou grande parte das pessoas lavava as mãos. Hoje a gente sabe que você tem que lavar as mãos várias vezes por dia, você tem que lavar as mãos 20 segundos, você tem que ter um protocolo de distanciamento social, e que esses são conhecimentos, são razões que a gente vai amadurecendo à medida que a gente começa a entender a importância. A tecnologia é da mesma forma, as pessoas entenderam cada vez mais o valor da tecnologia, assim como as pessoas, para estudar, para trabalhar, para se divertir, para fazer compra, os negócios também entenderam isso. Agora, pequenas empresas, outras pessoas que ainda não tinham mergulhado nesse mundo da tecnologia tiveram uma certa dificuldade. O que é possível fazer, já que agora é uma necessidade primária, para colocar essas pessoas nesse mundo digital, essas empresas que precisam? A Google tem alguma iniciativa para isso? Tem várias. Mas, no fundo, a primeira coisa que a gente queria dizer é que a gente tem que respeitar as diferenças entre as pessoas. A gente está todo mundo na mesma tempestade, mas a gente está vivendo essa tempestade de maneiras diferentes, concorda? Então, para nós do Google, que somos uma empresa de tecnologia, que nascemos com tecnologia embarcada, é mais fácil do que para quem tem um negócio pequeno, que não está tão perto da tecnologia, ou cuja experiência de serviço ou produto que aquela pessoa interage no seu dia a dia tem uma componente física muito grande. Por exemplo, um bar. Um bar não tem jeito de você ter uma experiência de consumo no bar à distância. É um ponto de inclusão, de agregação social. Ou estádio de futebol, ou quem trabalha com ambientes públicos. Isso é mais difícil mesmo, né? Que trabalha com viagens, porque a experiência ela se dá fora de casa. Então a gente percebeu uma mudança de uso de plataformas. Naturalmente essa mudança para a gente foi relativamente fácil. E o que a gente fez foi tentar ajudar as empresas e os cidadãos brasileiros a que esse processo fosse facilitado para eles. E como foi isso? Primeiro, através permitindo ter acesso às melhores informações possível para a melhor tomada de decisão. E com isso, leia-se, você vai no Google, você vai buscar sobre Covid, você tem informações lá que são preparadas, que são informações de fontes com credibilidade, jornalismo de credibilidade e conhecimento de credibilidade, para que as pessoas possam tomar decisões corretas. Segundo, deixar disponibilizado no Google Maps, no buscador e no YouTube, oportunidades para as pessoas entenderem que por ali elas podem interagir, elas podem se comunicar e elas podem fazer comércio, inclusive. Então, hoje em dia, você já consegue, naquele primeiro momento da pandemia, o que as pessoas buscaram? Álcool gel, máscara, compra de produtos de supermercado, se elas não conseguiram ir até o supermercado, elas compraram para entregar em casa. Aquele foi o primeiro momento, né? Depois, quando as pessoas começaram a entender isso, elas começaram a entender que isso podia demorar algum tempo, e a partir daí, Catiúcia, que é interessante para observar, pessoas começaram a ver, eu preciso ter um computador melhor, eu preciso ter na minha casa uma cadeira para eu trabalhar melhor, eu preciso ter uma internet de boa qualidade, eu preciso também
De repente, consumo de vinho subiu bastante, massa de bolo subiu bastante, batedeira, processador, quebra-cabeça subiu muito. Você foi podendo observar como a vida das pessoas foi mudando dentro de casa, né? Tinha uma necessidade de informação que continuou, mas outras coisas... Acho que eu vi você falando outro dia que a busca por pijama e eletrodoméstico também cresceu bastante, né? Bastante, pijama subiu bastante, eletrodoméstico subiu bastante, as pessoas, esses processadores, batedeiras, tudo isso que tem a ver. Na verdade, o que as pessoas entenderam, muita gente passava muito pouco tempo em casa, né? As pessoas trabalhavam muito na rua e a casa era aquele lugar que você chegava, fazia alguma coisa. Hoje, a busca por esteiras para você fazer exercício em casa subiu muito. Você tem um monte de produtos, de categorias que subiram num primeiro momento. Depois que as pessoas entenderam que elas iam ficar em casa. E a partir daí, as pessoas começaram a buscar outras coisas. Então hoje você já vê uma normalização, as pessoas aprenderam a cortar o cabelo, as pessoas estão preocupadas em quais são os estilos de unha, moda. As pessoas começaram a ver pijama, que pijama que eu vou usar, agora está esfriando, como é que eu consigo ter um sofá mais legal na minha casa. E, logicamente, Catiuxa, a gente está falando aqui sobre as pessoas que tiveram condições de fazer esse consumo. Outras pessoas começaram a ver, e para isso também o Google ajudou muito, nós ajudamos a subir o app do auxílio emergencial na nossa plataforma na Play Store. Imagina o brasileiro desesperado, muito com toda a razão, porque muitos brasileiros ou perderam o seu emprego ou eles precisavam daqueles R$600 no primeiro mês. Então o brasileiro, as buscas por como tirar o meu fundo de garantia, como conseguir ter acesso ao auxílio emergencial, subiram, assim, dispararam, sabe? E assim como, por exemplo, na parte de entretenimento, de diversão, a questão das lives. O brasileiro em casa, ele começou a falar, bom, eu quero ouvir notícia para ficar bem informado e tal, mas chega uma hora também que eu quero ver um pouquinho de diversão, sabe? Espairecer um pouco, deixa eu ver Então, as lives, por exemplo, live do Jorge Mateus, mais de 3 milhões de pessoas ao mesmo tempo assistindo, 30 milhões de pessoas viram a live daquela, entre ao vivo e depois diferido, né? A Marília Mendonça, a mesma coisa, a live dela também com mais de 3 milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo. Então, a gente conseguiu ver uma mudança de comportamento onde as pessoas começaram a ficar entendendo esse novo normal, essa nova realidade. Como é que você ajuda um filho a estudar em casa, a estudar à distância, como é que você ajuda seus filhos. E todo mundo começou a buscar as melhores plataformas e acesso às lojas que tivessem disponíveis. A mesma coisa, Catiuxa, vale para comida. Antigamente, vou fazer uma retrospectiva aqui um pouco mais longa, histórica, se você quisesse pedir comida em casa, você tinha que pedir uma pizza, né? Pelo telefone. Verdade. Com o tempo, apareceram os aplicativos de entrega de comida que entregavam a alguns restaurantes. Depois, recentemente, com essa crise, os restaurantes mais diversos de todas as faixas de preços começaram a entender que, como eles não podiam funcionar, eles tiveram que fazer um modelo onde eles tinham uma plataforma para você poder comprar, seja deles própria, ou faziam parte desses grupos de aplicativos. Então, as empresas entenderam isso e os usuários também. Então, muita gente, eu estava lendo, 16% dos brasileiros compraram comida, fizeram pedido de comida através do aplicativo pela primeira vez. É uma revolução de costumes. É verdade. Coisas que a gente antes comprava no mercado, o brasileiro tinha aquele hábito de você quer ver o produto, quer tocar o produto, né? Então, de uma hora para outra, os brasileiros entenderam que você pode receber verduras, legumes, frutas em casa, que existe um e-commerce para isso. Olha, a gente vai fazer um rápido intervalo para depois, na volta, conversar mais sobre essa expansão do mundo digital, agora na questão das vendas. E depois do intervalo. A gente está de volta na nossa conversa com o Fábio Coelho, presidente do Google aqui no Brasil. No bloco anterior, a gente estava falando dessa migração para o mundo digital e como as empresas se adaptaram a isso. Muitas sobreviveram, né, Fábio, graças a essa oportunidade digital. E aí eu pergunto, as vendas, então, para esse mundo digital, o e-commerce, elas cresceram bastante? Muito. Você começa a ver empresas como, talvez, Catiuxa, um negócio interessante que aconteceu no Brasil dos últimos anos,
é que as grandes empresas varejistas brasileiras, elas ficaram muito mais resilientes, porque elas começaram a entender que elas iam ter que competir com a Amazon, que é uma belíssima empresa que estava chegando ao Brasil e que desembarcou no Brasil com suas plataformas, com seu comércio eletrônico. E as empresas brasileiras, de um lado, tendo que entender como elas ficavam tecnologicamente atualizadas para competir com a Amazon. Do outro lado, tendo que passar pelos 2015, 2016, que foram anos bem difíceis no Brasil, os nossos varejistas entenderam e já tinham uma bela experiência digital desenvolvida, eles aumentaram a qualidade dessa experiência digital. Então, você fala de exemplos como Via Varejo, Ponto Frio, Casas Bahia, Magazine Luiza, B2W, Mercado Livre, são empresas que hoje em dia o brasileiro vai lá e encontra tudo. E eles têm opções de você receber em casa rapidamente, com frete expresso. O que a gente observou foi, essas empresas estão do lado que conseguiu capitalizar esse momento e gerar, e ao mesmo tempo servir a população com um serviço de boa qualidade. Não quero minimizar nem menosprezar as dificuldades que alguns setores, como agências de viagens, bares, restaurantes, automóveis, estão passando nesse momento, porque são setores mais complicados mesmo, exatamente porque nós estamos pedindo, da maneira correta, distanciamento social. Então, sim, houve um pedaço da economia que foi muito bem e houve um pedaço da economia que sofreu nesse momento com as suas dificuldades. Né? Ainda bem que teve a tecnologia para sustentar um pedaço da economia, né? Senão poderia tudo ter ido por água abaixo. Agora vamos falar de uma outra área importante, que é a área da educação. O Google tem o Google Sala de Aula. Eu queria que você falasse um pouco mais dessa ferramenta na pandemia, se expandiu e que outras ferramentas também e investimentos na área de educação online vocês estão oferecendo nesse momento. Ótimo. Primeiro, se alguém quiser estudar online para aprender, independente de você estar matriculado numa escola, no YouTube Educação você tem conteúdo de todos os tipos. É que nem aquele Khan Academy, só que é uma versão brasileira, com vários professores youtubers brasileiros, tem conteúdo muito bom ali dentro, tá? Agora, a gente não apenas quer ajudar os estudantes brasileiros a ter acesso a conteúdo, mas também a gente quer ajudar através das plataformas. Quando a gente pensa em plataformas, a primeira que a gente tem que pensar é o G Suite para a educação. Gratuito para o sistema público brasileiro. As escolas públicas de mais de 10 estados brasileiros adotaram essa tecnologia nossa. Então você tem o seu e-mail, você tem um calendário, o professor vai ter... Aí, logicamente, em cima disso vem o sala de aula, onde o professor pode acompanhar o comportamento dos estudantes, dar prova, você tem toda a maneira como as salas de aula interagem ali. Milhões de estudantes brasileiros de todos os estados brasileiros, mas tem 10 estados que são fundamentais para a gente, porque eles usam essa plataforma como a principal plataforma para que os seus alunos, especialmente os da rede pública, possam estudar. E a gente tem visto isso nas escolas privadas, que é onde o problema do acesso à tecnologia é menor, né? Boa parte das escolas usa as plataformas do Google. Nas escolas públicas também. E a gente ficou feliz de poder ajudar, ainda que entendendo as limitações de conectividade de alguns grupos, dos grupos menos favorecidos, mas o Google pode ajudar disponibilizando essa ferramenta gratuitamente. O Google agora disponibilizou o sistema onde você tem um Mix. Você tem uma conta de e-mail, você pode ir lá, você clica, marca, você tem o teu calendário, marca uma reunião e você tem um sistema de videoconferência. O Google acabou de disponibilizar gratuitamente, até o dia 30 de setembro, o que se chama de Essentials, que é o Meet, onde você consegue ter as janelinhas para fazer reuniões de até 250 pessoas. Então vale a pena dar uma olhada para quem está nos assistindo, porque realmente é uma maneira que a gente tem de estar ajudando os estudantes, a sala de aula, os professores e a sociedade em geral. Você acha que é uma tendência, tanto o home office quanto esse estudo online, mesmo depois da pandemia, isso veio para ficar? Eu acho que sim, mas não 100%. Eu acho que, eu vou pegar o exemplo do setor varejista, tá? Quando a gente falava em 2009, 2010, a gente falava de e-commerce, era aquela transação eletrônica só. Era pequenininho, as pessoas queriam ir para a loja. Hoje, a gente fala que boa parte do comércio, dependendo do varejista, já está ocorrendo, mesmo antes da pandemia, já estava ocorrendo online.
ela já acaba sendo um ponto de apoio para a tua experiência. Ou é um showroom para você ver um produto, ou é um ponto para você tirar uma dúvida se você estiver passando ali por perto. Vai chegar um momento que a gente vai questionar por que a gente precisa ir para o trabalho 5 dias por semana. Alguns grupos de pessoas, naturalmente, pessoas que trabalham em escritórios e tal. E talvez, ao questionar isso, a gente esteja questionando um modelo que existe desde 1800 e pouquinho. A Revolução Industrial vai fazer 200 anos agora. E nesse processo de Revolução Industrial, as pessoas tinham que ir para uma fábrica para produzir, porque não havia tanta tecnologia assim. Hoje, se a gente for pensar bem, talvez a gente tenha que trabalhar 2 ou 3 dias por semana no escritório, ou talvez a gente possa trabalhar... O importante não é aonde você trabalha, o importante é que o trabalho tem que ser uma oportunidade de você colaborar, interagir com as outras pessoas, fazer o seu trabalho de uma maneira segura. E talvez as pessoas queiram voltar para o escritório, precisem voltar para o escritório, mas isso só vai acontecer no momento que a gente tiver condições de ter todo mundo respeitando o distanciamento social, que a gente tenha acesso a uma vacina, a uma condição de... Senão, a gente tem que realmente ter um equilíbrio aí até chegar lá. A maior parte das pessoas vai olhar e falar: o que eu aprendi nessa pandemia talvez me ajude a ter uma experiência de vida profissional e pessoal melhor. As empresas vão olhar e vão falar: peraí, eu acho que eu consigo manter as minhas pessoas, algumas pessoas trabalhando à distância, outras são necessariamente têm que estar presentes. E aí, dessa combinação, vai sair um modelo que talvez alivie o transporte público um pouquinho, talvez alivie as nossas estradas, para que as pessoas não precisam todas ir para o mesmo lugar, ter o mesmo deslocamento, o mesmo horário, simplesmente porque sempre foi assim no passado, né? Eu queria saber se teve alguma mudança nos planos do Google, né, no meio da pandemia, se a pandemia atrapalhou de alguma forma. A gente falou aí de crescimento, também deve ter havido um crescimento para vocês, mas mudou algum plano para 2020, especificamente aqui para o Brasil? Não, a gente está há 15 anos no Brasil, a gente tem ajudado bastante o Brasil e o brasileiro. A gente tenta, através das nossas plataformas, ajudar nesse processo de democratização do acesso, inclusão digital e eficiência social. Quer dizer, o brasileiro com maior transparência, maior acesso a dados, maior acesso à informação, ele pode tomar decisões mais informadas, ele pode ser um cidadão exercendo sua plena cidadania. E a gente acredita que o nosso plano é um plano de médio prazo, de longo prazo no Brasil, então não mudou praticamente nada. O que muda é a forma como a gente executa o plano, porque a gente tem que estar mais sensível para necessidades de empresas e de cidadãos que se alteram nesse momento. Fábio, a gente tinha conversado sobre um fundo que o Google lançou, um fundo que varia de 25 a 150 mil para ajudar empresas de comunicação. Eu queria que antes da gente terminar, você explicasse o que significa esse fundo e para que ele é destinado. Primeiro, a gente acredita que jornalismo de boa qualidade é importante, sempre foi, sempre será. E a gente entende que essa migração digital para os jornais que antes eram no papel e cada vez mais se transformaram em veículos eletrônicos, em portais, sites de notícias, a gente acredita que que essa mudança não é uma mudança fácil. Então, esse fundo de emergência, esse fundo de auxílio emergencial ao jornalismo, que foi lançado, e aqui no Brasil a gente teve um fundo que funciona para 380 pequenos e médios sites de notícias, ele é isso aí mesmo, é um fundo emergencial destinado a ajudar esses 380 sites do Brasil, para que a gente possa ter jornalismo de qualidade pelo Brasil, ajudar essas empresas que a gente consegue reconhecer. Tem outras que também têm jornalismo de qualidade, mas a gente não conseguiu atender todo mundo. A gente teve mais de 12 mil pedidos enviados para o Google. A gente falou: apresenta a sua submissão aqui, nós vamos avaliar. Então, a maior parte desses veículos são veículos cuja redação tem menos de 25 jornalistas, tá? E isso é importante para a gente manter o caráter regional do jornalismo e tão importante para a gente manter o jornalismo vivo pelo Brasil em todas as praças. Para a gente encerrar, você acha que vai sair que tipo de sociedade? A gente vai evoluir, vai ser mais eficiente, vai ser mais tecnológico? O que vem aí pós-pandemia? O que você espera? Eu espero uma sociedade mais solidária, onde a gente entenda que nós somos todos parte desse modelo conectado. A gente sempre esteve conectado, mas a gente nunca se atentou muito para isso, né?
A tecnologia ela veio ser um elemento catalisador onde as pessoas estão realmente conectadas através de devices. Talvez o vírus tenha nos mostrado que essa conectividade é muito maior. Nós todos temos uma interdependência. Se tem alguém do meu lado que está exposto ao vírus, provavelmente eu posso estar exposto também. Isso significa que a gente tem que melhorar esses protocolos sanitários, significa que a gente tem que entender as pessoas e ter uma visão mais humana e mais solidária, porque não adianta nada, Catiúcia, eu estar muito bem dentro da minha casa, se eu não posso sair à rua porque tem pessoas que não têm acesso a sabão, a água, sabe, as condições mais básicas de sobrevivência com dignidade. Então, eu acho que isso é um processo de entendimento do coletivo que vai mudar. A tecnologia tem um papel aí sim, mas eu acho que o papel maior pertence a nós, membros da sociedade, temos um olhar mais humano, mais solidário, entender que essa pandemia é um aviso, tá? Se a gente puder tirar alguma lição sobre isso, é uma lição que talvez a gente consiga fazer as coisas um pouco diferente. Que a gente aprenda essa lição. Eu estou com você, espero um mundo mais solidário também. Fábio, infelizmente acabou, passou tão rápido, né? Espero depois que a gente se reencontre pessoalmente quando tudo isso passar. Muito obrigada por sua atenção, por todas as informações que você passou aqui para a gente no Impressões. Super, muito obrigado a vocês. Catiúcia, eu que te agradeço e boa sorte, tá? Obrigada.